quero. Mas quando a gente vai em Cristo e a gente começa a trocar a presença dele por causa de trono, a gente pode até pregar, a gente pode até louvar, a gente pode até adorar, a gente pode até orar, a gente pode até fazer oração linda e maravilhosa. Meu irmão, a gente pode até adorar a Deus lindo e maravilhoso, mas a gente vai continuar tocando as emoções lindo e maravilhoso, mas a presença já não está mais. Esse foi Saul. E toda a sua linhagem, irmão, toda a sua linhagem, porque ele preferiu trocar a presença, a obediência, porque ele não queria perder o trono, ele não queria perder aquelas mordomias que ele tinha como rei, ele não queria andar por aí, as pessoas olhavam para ele e falar, mais um rei que não deu certo, ele não queria isso. Nós vamos pular para Samuel 2:12, se eu não me engano, vai contar a história de Davi. Davi vai e fica lá, todo mundo conhece essa história. Davi fica lá no seu palácio olhando a mulher lá do outro lado, tomando banho de piscina, vai para lá, vem para cá. E a palavra fala que era uma mulher muito linda e maravilhosa. E Davi lá olhando ela, e a mulher andava para lá e para cá, e daqui a pouco, pum! Irmão, igreja não é essa quatro paredes, mas é necessário nós estarmos aqui. Porque é a comunhão dos irmãos, é estar com os irmãos, é ouvir a palavra do irmão, é receber uma oração do irmão. É isso que vai nos fortalecer no dia após dia. Não é, o templo hoje somos nós somos o templo, mas é necessário. Então agora Davi está lá no seu palácio, na sacada, olhando o que ele não devia olhar. Davi pega. Esses dias eu pensei, o Senhor falando comigo sobre isso, vamos lá, vamos analisar uma coisa. Davi não era rei? E um rei naquela época lá, ele não poderia ter a mulher que ele quisesse, ou eu estou falando mentira? Estou certo ou não, Vagnão? Ele não poderia ter a mulher que ele quisesse? Não estou falando que ele não errou em ficar olhando a mulher, não é isso que eu estou falando. Mas vamos lá, se a gente for analisar a história antiga, um rei que poderia ter a mulher que ele quisesse, ele errou porque ele saiu com Betseba, errou 2 vezes. Mas o pior erro dele foi quando ele mandou o amigo dele na frente da batalha. O pior erro dele é quando ele planejou no coração dele sacrificar um amigo por causa da mulher do amigo. Tudo bem, irmão? Mas eu acho lindo isso, olha. Eu vou ler isso. Eu vou ler tudo, não, que é grande, né? 2 Samuel 12. Vou ler alguns versículos só aqui que eu marquei. O profeta Natan chega lá e começa a trocar uma ideia com ele. O homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada, salvo um pequeno cordeiro, a qual ele havia comprado e criado. E ela cresceu junto a ele, e com os seus filhos ele comia da sua própria carne e bebia da sua própria taça, e se deitava no seu peito, e era para ele como filho. Lá no finalzinho, pulei. Aí no 6, e Natan disse a Davi: Tu és o homem, assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei da mão de Saul. Então, quando Natan começa a contar essa história, que tinha um homem que tinha muitas ovelhas e o outro não tinha nada, aí Natan vira para ele e fala: esse homem é você. E a palavra que fala assim, que Davi ficou muito irado. E agora, Davi, o que nós vamos fazer? Nós vamos matar ele. Ei, Davi, mas esse homem é você. Irmão, a gente está cansado de ouvir falar que Davi talvez foi o cara que mais vacilou. Um monte de coisa. A espada agora está na casa dele. Por causa disso, ele perdeu o filho. Um monte de coisa.
Mas olha a diferença. Vou abrir aqui agora no outro. O Salmo 51 e o Salmo 32 vai falar um pouquinho dessa oração, da humilhação dele, mas eu quero ler Salmo 51. Não vou ler tudo também, mas eu vou ler aqui. Eu marquei tudo aqui, ó, mas eu vou ler o que. Olha, irmão, depois de tudo que o cara fez, ele rasga suas vestes, ele se arrepende mesmo. Na mesma hora que Natan estava falando com ele, que Natan fala: esse homem é você. Na mesma hora, ele se ajoelha, ele chora, ele rasga sua veste e ele entra em jejum para alcançar o perdão de Deus. Cara, mas ele era rei, é o rei mais conhecido da história. Até um cara que não conhece Jesus, que nunca leu a Bíblia, já ouviu falar do rei Davi. É o cara mais falado, é o rei mais conhecido. 11. Não me expulse da tua presença, não tome de mim o teu espírito, restaura-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito livre. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. O trono ou a presença? O trono ou a presença? Irmãos, eu não sei o que você tem para 2026, que são os planos com Cristo. Eu sei que o plano de Cristo para nós, ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável. Mas só vamos acessar tudo isso se a gente parar de trocar a presença porque a gente quer trono, trocar a presença porque a gente quer holofote, trocar a presença porque a gente quer sair na selfie do famoso. Nada contra. Está entendendo? Não, você já imaginou? Essa semana eu vi um vídeo lá que eu fiquei chocado. O pastor pega o microfone para pregar e começa a falar e pum, ele faz a encenação com os irmãos lá e cai nesse ponto, né? Ninguém sabia de nada, pastor. E todo mundo fica desesperado. Meu Deus do céu, sai correndo, a esposa vem, e nem a esposa sabia. E começa a falar com o cara.